Olá, eu sou Renata Cristina Andreasa Ferrari, supervisora que acompanha os anos iniciais, e estaremos desenvolvendo uma webconferência sobre o EMAI. Aprender a matemática é um direito de todas as crianças e jovens em atendimento às necessidades individuais, sociais e culturais. A disciplina faz parte do currículo ao longo dos anos. Matemática é parte do patrimônio cultural da humanidade. A aprendizagem da matemática precisa e deve ser significativa, para que os meninos desenvolvam o conhecimento matemático, que eles sejam educados matematicamente. Quem vai estar participando e conversando um pouco com a gente sobre isso é a PCNP dos anos iniciais, Maria Esther Soares. Olá, anos iniciais! Eu sou Esther, PCNP na Diretoria de Ensino da região de Itu, e hoje nós estamos aqui para mais uma webconferência tratando das trajetórias hipotéticas de aprendizagem do material do EMAI. Vamos a ela? Estamos aqui hoje em atendimento a uma demanda do Plano de Melhoria de Resultados, realizado a partir do MMR da Diretoria de Itu para o ensino da matemática nos anos iniciais, onde apresentou-se a necessidade de conceituarmos junto à rede a concepção utilizada na elaboração do material do EMAI e os princípios de ensino e aprendizagem desse material. Com a intenção de ampliarmos a utilização das tecnologias na comunicação com a rede através da webconferência, estamos aqui. Antes de conceituarmos junto à rede a concepção utilizada na elaboração do material do EMAI, elucidando sobre as THAs, é interessante relembrarmos como foi a motivação da construção do material EMAI. O material nasceu da necessidade de um currículo que atendesse o ensino de 9 anos, instituído em 2010, e o baixo desempenho em matemática dos anos iniciais no SARESP. Observem o nosso próximo slide. Vejam como, após iniciarmos os trabalhos com o material do EMAI em 2012, os índices dão um salto qualitativo. Para a construção desse currículo, a Secretaria convida a professora Célia Maria Carolino, professor Ivan e professora Norma, formando uma equipe que iniciam os trabalhos com a participação de toda a rede estadual para ajudá-los. Chamado Grupo de Referência, alguns PCNPs se reúnem em São Paulo para a elaboração do material junto com esse trio de mestres. No próximo slide, vemos agora o Grupo de Referência, colaboradores na execução dos documentos e material do EMAI. Como se deu, então, essa ação? A homologia dos processos dessa elaboração foi construída de maneira colaborativa com a participação de toda a rede estadual. Quinzenalmente, recebíamos nos polos de trabalho, tendo como público-alvo inicial supervisores e PCNPs, que analisavam e vivenciavam uma trajetória hipotética de aprendizagem para cada ano série. Elas continham de 4 a 5 sequências didáticas que eram estudadas, revisadas e posteriormente apresentadas para os PCs nas escolas em orientações técnicas, e estes as vivenciavam e, subsequentemente, as apresentavam em ATPCs para os seus professores, que assim, após analisarem, aplicavam na sala de aula e dando um posterior parecer sobre o processo de desenvolvimento junto aos alunos, validando, apontando ajustes, casos necessários. E assim se deu em toda a elaboração do material. Tínhamos até um slogan, da rede, com a rede, para a rede. Esse trabalho teve 3 dimensões. Primeiro, o desenvolvimento curricular. Segundo, a formação de professores em serviço. Terceiro, o acompanhamento e a avaliação desse processo. Vamos ouvir o que a professora Célia tem a nos dizer sobre as dimensões em um vídeo gravado na época da implementação desse material.
envolve apenas uma dessas dimensões, ele acaba sendo bem sucedido. Um bom projeto, ele tem que ter um rumo de para onde ele vai, dado por orientações e concepções de um currículo, mas ao mesmo tempo ele tem que atentar para a formação de professores adequada a esse propósito e, finalmente, acompanhar e avaliar as ações, acompanhar e avaliar o desempenho das crianças, para que a gente possa voltar ao currículo, voltar à formação e ter uma dimensão correta de se elas estão funcionando a contento. Então, vamos analisar o eixo de desenvolvimento curricular. Nesse eixo de desenvolvimento curricular, podemos passar para a próxima tela, seria interessante a gente destacar que a concepção de currículo, ela varia muito de autor para autor. Nós escolhemos as ideias do professor Luís Rico, da Espanha, para quem o currículo da educação obrigatória é um plano de formação que se propõe a dar respostas concretas a algumas questões. Então, o professor Rico pensa no currículo como um plano de formação. Eu tenho um currículo para o ensino fundamental nos primeiros anos. Então, o que eu vou fazer para formar essas crianças nessa faixa etária durante o tempo em que elas vão estar nas nossas escolas, né? E para atender a esse plano de formação, o professor Rico diz que nós temos que ter clareza do que nós pensamos sobre algumas questões chaves. Essas questões são, em primeiro lugar, o que é o conhecimento? Ao que parece, nem todos nós interpretamos conhecimento da mesma maneira. Da mesma forma, o que é aprendizagem? O que é o ensino? O que é conhecimento útil? Então, para a gente estabelecer alguns acordos curriculares, é importante que todos nós que estamos trabalhando no projeto tenhamos uma reflexão sobre essas questões. Na tela seguinte, então, nós podemos verificar que a intenção, né, do currículo é oferecer propostas específicas de formas de entender o conhecimento, de como se interpreta a aprendizagem, de como se coloca em prática o ensino e de como se avalia a utilidade e o domínio das aprendizagens realizadas. Nós sabemos que a matemática ela é um vasto campo de conhecimentos que envolvem números, que envolvem formas, que envolvem grandezas, medidas, gráficos, tabelas. Então é preciso sempre que analise esses conhecimentos do ponto de vista da relevância que eles têm, tanto para a formação do pensamento matemático das crianças, como também a relevância que eles têm para o uso social que as crianças fazem deles na sua vida. Continuando, nós podemos ver que outro aspecto bastante discutido foi a questão da aprendizagem. O que significa aprender? Significa repetir lições que o professor coloca na lousa, coloca no caderno, ou significa ter competências de resolução de problemas, de interpretação de situações, autonomia para escolher uma dada operação, um dado procedimento de cálculo. Então, a depender de como a gente entende a aprendizagem, nós fomos chegando à formulação de expectativas de aprendizagem, ou seja, o que a gente espera que os meninos de 1º a 5º ano podem aprender e a perspectiva de organização das expectativas sempre é aquela de um currículo que a cada ano ele vai ampliando, retomando conhecimentos prévios dos alunos, possibilidades que eles têm de construir novos conhecimentos, assumindo assim uma clara concepção de aprendizagem. É uma aprendizagem que é construída pelo aluno com o estímulo do professor, que tem clareza das expectativas que ele pretende atingir e cria situações para as crianças avançarem a partir dos seus conhecimentos prévios, ok?
Concluindo, então, o primeiro eixo, desenvolvimento curricular, se deu com a produção do currículo de matemática para os anos iniciais e a produção colaborativa do material didático. O resultado de todo esse trabalho está organizado nas orientações curriculares do Estado de São Paulo para os anos iniciais e agora, após a BNCC e homologação do currículo paulista, será ajustado com as novas terminologias e ênfases em conteúdos que já estão postos, mas não estão tão elucidados no material. Para o segundo eixo, o que podemos acrescentar à fala da professora Célia Carolino é que, nessa época, conquistamos os ATPCs do EMAI. Pensando em oportunizar aos professores momentos de estudo e planejamento sobre como desenvolverá o currículo em sala de aula, houve a necessidade de ampliarmos ATPCs. Em um processo interativo com outros professores, essa ação qualificou e qualifica ainda os planos de aula, pois mesmo que não se tenha nenhum douto em matemática entre os professores, o que devemos pensar é ter nesses grupos colaborativos um PC mediador e professores parceiros, onde a troca de experiências e estudos para o planejamento das aulas efetivamente aconteçam. O terceiro eixo é o acompanhamento e avaliação. Para isso, vamos ouvir um pouquinho mais a professora Célia. O terceiro e último eixo, que também é importantíssimo, é o eixo do acompanhamento e da avaliação. De que, além de avaliar os conhecimentos dos alunos, evidentemente, nós professores, nós formadores, precisamos também rever conceitos e valores sobre a nossa prática, individualmente, como grupo de educadores de uma escola e de um sistema de ensino. Então, a ideia no EMAI é que a avaliação ela abranja aí esse espectro amplo, né, de modalidades avaliativas. Continuando, então, podemos continuar. A ideia de que a avaliação ela não pode ser entendida apenas como aplicação de provas no final de alguns conteúdos trabalhados, como tradicionalmente o foi e ainda é, né? Ainda há uma prática muito forte, fruto da nossa formação, fruto das nossas experiências, que a gente só avalia ao final do processo, né? A ideia é que ela precisa ser realizada em todos os momentos de interação com do professor, com seus alunos, e tem sempre uma função diagnóstica, seja em relação a atitudes, a conceitos, a procedimentos. Por que os meus alunos estão tão irrequietos, desatentos? Ou o contrário, que bom, por que eu consegui que eles se interessassem, que eles ficassem concentrados? Que tipos de procedimentos eles estão realizando mais? Os procedimentos pessoais? Ou eles esperam que eu mostre um procedimento para depois copiar aquele procedimento? E os conceitos, eles estão dominando, eles conseguem exprimir, né, as suas ideias a respeito de um dado conceito? Nas conversas iniciais que estão propostas no material do professor, e mesmo durante todo o trabalho de interação da atividade proposta no material do aluno, o professor ele vai fazendo diagnósticos. É claro que há um indício, um diagnóstico preliminar, para você ter ideia, não de quantos acertaram o quê, mas em que ponto esses alunos estão. Até onde eles têm autonomia para ler um problema ou não. Inclusive, a gente queria observar que cabe ao professor, principalmente dos anos 4º, 5º, 3º, decidir se ele vai ler o problema ou não, em função da competência de leitura dos seus alunos, né? Normalmente, nesses anos, não há necessidade já de fazer a leitura, mas no primeiro ano, no segundo ano, é importante que essa leitura seja feita com todas aquelas recomendações de não fazer entonações, de não fazer gestos, né, indicativos do que tem que fazer, para efetivamente verificar o que as crianças sabem. Esses diagnósticos realizados, eles fornecem informações importantes
para o planejamento de boas situações de aprendizagem a serem propostas aos alunos, além de possibilitarem o monitoramento da evolução da aprendizagem. É o resultado da avaliação diagnóstica que ajuda o professor, adiante daquela atividade que está prevista, ele ampliar, ele aprofundar, ou ao contrário, antes de realizá-la, retomar algumas coisas que ele percebe que ainda não foram construídas por um grupo de alunos e que fatalmente irão impedir ou vão atrapalhar a realização da atividade proposta. Então, já houve uma evolução e que você quer ver se realmente agora eles são capazes de resolver problemas que não resolviam antes. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento é o grande desafio do projeto e do professor, porque, afinal, um projeto ele pode se dizer bem-sucedido não apenas quando nós, professores, melhoramos, né, as nossas competências, o nosso desenvolvimento profissional, mas também quando as nossas crianças nos mostram que elas estão aprendendo mais e melhor. Vamos conceituar as trajetórias hipotéticas de aprendizagem. Partindo do conjunto de conteúdos e das expectativas de aprendizagem a serem alcançadas, são percorridos caminhos através de planos de atividades para aquele ensino, buscando de forma hipotética a aprendizagem dos alunos nesse processo. No início de cada material do EMAI, temos o ciclo que embasa essas trajetórias, mas o material não ensina sozinho. Ele traz os conceitos em sequências didáticas embasadas em teorias que o professor estuda e planeja para a sua aplicação e depois executa em sala de aula conforme a sua concepção de aprendizagem. No início de cada trajetória são apresentadas os teóricos e as pesquisas que embasam as propostas de atividades. Os procedimentos importantes do professor e as expectativas de aprendizagem também se encontram no início de cada trajetória hipotética. Retomando alguns teóricos, Gerard Verneau, com as teorias dos campos conceituais, campo aditivo, multiplicativo, o Van Hille, com os níveis de reconhecimento e identificação das propriedades das figuras geométricas, Curcio, que traz a reflexão sobre a importância de oportunizar não só a leitura de dados, mas também ir além dos dados e ampliar as reflexões, levando as hipóteses sobre o que os dados nos trazem. Enfim, são muitos os teóricos que embasam o nosso material. Assim, as sequências são apresentadas, trazendo uma conversa inicial, uma problematização e as importantes observações do professor no processo de resolução dos alunos, e também as interações possíveis do professor. O material traz para cada ano sério, como vocês podem observar, são 4 trajetórias contendo 4 sequências didáticas por semestre, envolvendo em cada trajetória o máximo possível de eixos, envolvendo números de operações, espaço e forma, tratamento de informação, grandezas e medidas, de forma articulada e espiralada, pois os conteúdos sempre são retomados em grau de complexidade mais avançado, o que se supõe também trazer os conhecimentos prévios, dando suportes, sustentando as possibilidades para novas e maiores aprendizagens durante o desenvolvimento. O material, mediante a BNCC e o Currículo Paulista, será atualizado, trazendo, por exemplo, o eixo espaço e forma, sendo nomeado como geometria. E a álgebra, que já aparece no EMAI desde o primeiro ano, com reflexões sobre regularidades, provavelmente serão mais evidenciadas. Porém, a essência se manterá, pois pouco há a ser acrescentado na trajetória proposta, a não ser momentos de retomada para o nivelamento do conhecimento dos alunos nas recuperações intensivas e contínuas, como foram propostas neste início de semestre. Trazemos, então, para finalizar e sistematizar a nossa ideia sobre as trajetórias hipotéticas de aprendizagem, essa última tela. THA significa
trajetória, caminho. Hipotética. Hipotética porque o aluno pode ou não percorrer o caminho pensado, traçado pelas teorias, pelas sequências didáticas ou pelas intervenções durante as aulas. Aprendizagem como uma função diagnóstica, processo de construção individual, social, mediado pelo professor. Esta é a concepção das trajetórias hipotéticas de aprendizagem que trazemos. Para ouvir na íntegra o vídeo da professora Célia Carolino, nós vamos deixar aqui um link. Não existe EMAI sem um professor. Portanto, o sucesso que o programa vem trazendo nas aprendizagens dos alunos deve ser dividido também com todos vocês, professores, gestores dos anos iniciais. E vamos continuar assim, sendo referência na educação pública. Agradecemos a atenção de vocês, espero que tenhamos atendido as expectativas dessa web e gostaria de compartilhar o meu e-mail, caso necessitem de alguma maior informação. E deixamos também um questionário para que vocês respondam, se possível, sobre a web e suas questões técnicas, aí, uma solicitação da Secretaria. Obrigado, até a próxima web.